Vamos começar então com o estudo da equação da circunferência. Então, como vocês estão vendo aqui, a circunferência está no primeiro quadrante de um sistema cartesiano, x e y, e por conta dessa demonstração da circunferência no plano cartesiano, nós vamos ter então a presença de pares ordenados. Quais pares ordenados? Um, que vai formar o seu centro, e vamos ter vários pares ordenados que vão nos dar esse desenho azul, não é isso? Então, quando a gente tem uma circunferência desenhada no sistema cartesiano ortogonal, a gente pode fazer o uso desses pares ordenados para descobrir algumas coisas ou algumas informações, inclusive qual é o par ordenado que está no seu centro ou descobrir qualquer par ordenado que pertença a essa circunferência. Como ela está desenhada no sistema cartesiano, consequentemente, ela vai ter uma representação. Tá? E essa representação que a gente vai ver. Uma coisa interessante para observar é que, se eu quiser descobrir o raio de uma circunferência, eu vou ter a distância entre dois pontos. Quais pontos? O ponto que está no centro da circunferência e um ponto qualquer que está aqui nessa linha azul, certo? Então, lá na explanação, no Educa, vocês viram a demonstração das formas da equação. Vamos então aqui para a equação na forma geral, tá? A equação que foi demonstrada para vocês lá no slide não vem inicialmente na forma geral, mas aparece na forma reduzida. Como é que eu identifico uma equação como geral ou como reduzida, tá? Aqui, na conclusão, a gente vai ter a equação na forma geral. Vejam que não traz parêntese, nós vamos ter o x e o y inicialmente ao quadrado, depois nós teremos a variável x e a variável y com expoente 1 e depois um termo sem variável. Essa é a equação na forma geral, para representar qualquer circunferência. Aqui em cima, nós temos a equação desenvolvida que deu origem à anterior que eu mostrei para vocês. Aqui ela está na forma reduzida. Por quê? Porque ela vai trazer valores dentro de parêntese e vamos ter aqui no final o valor sem variável isolado, tá? Então, essa equação aqui ela está na forma reduzida. O que é interessante a gente observar, que já foi comentado. Esse valor que está aqui no segundo membro, ele vai nos fornecer o raio da circunferência que essa equação representa. E esses dois numerozinhos que estão aqui em vermelho representam para a gente o par ordenado do centro da circunferência. Então, ao olhar para essa equação na forma reduzida e mentalizar essa equação, eu sei que essa equação vai ter o raio 5. Por quê? Para saber o raio é só extrair a raiz quadrada desse termo que fica no segundo membro, ou seja, a raiz de 25, 5. E essa circunferência vai ter o centro exatamente aonde? No par ordenado 2 e 3. Por que não é no par ordenado menos 2 e menos 3? Porque existe uma troca de sinais por conta da substituição na fórmula, como vocês já viram anteriormente. Então, dada uma equação na forma reduzida, se eu quiser tirar daí alguns elementos como o seu centro e como o seu raio, o processo é bem simplificado. O que é que a gente vai fazer? Basta tirar os dois valores que estão aqui, junto do x e do y, na ordem correta de par ordenado, o primeiro valor x, o segundo valor que está junto de y, sempre lembrando que vão ficar com sinais contrários. Se aqui está negativo, positivo, se aqui negativo, positivo. E para encontrar o raio, basta pegar o termo sem a variável que fica isolado no segundo membro, extrair a sua raiz, e aí a gente vai ter o resultado do raio, que é 5. Logicamente que nós não vamos colocar aqui o mais ou menos, porque senão apareceria um raio negativo, e não existe essa condição de raio negativo. O que foi que esse slide propôs para vocês e a gente está revisando? Ele deu para vocês a equação na forma reduzida, e aí a gente chegou à equação na forma geral. Como a gente faz isso? Então, lembrem que em anos anteriores, vocês estudaram o produto da diferença de dois termos, ou o produto da soma. Nesse caso aqui, em ambos, nós vamos ter o produto da diferença. E aí, como é que a gente pode resolver? Ou de forma direta, como ele colocou aqui para vocês, ou de uma forma mais extensa. Qual é a forma direta? Aplicar a regra de produtos notáveis. O quadrado da diferença de dois termos. Como é que a gente resolve? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado.
ok? A mesma coisa vamos aplicar aqui, a mesma regra. Também nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Aqui faremos, então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes y, 2y, 2 vezes 2y vezes 3 vai dar 6y, certo? Mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. E aí depois é só fazer as resoluções que sejam viáveis. Então, x ao quadrado, aqui no caso, ele já organizou para a gente pôr ordem de expoente. Então, o x ao quadrado, pegou outro termo que está ao quadrado, o y ao quadrado, não é? O menos 4x, depois o menos 6y, e resolver as potências, né? Um pouquinho mais ao final. Aqui ele fez a organização, né? O 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado e trouxe o 25 para cá. Estava positivo e o negativo. Repetindo, aqui já ficou apresentável, seguindo o padrão determinado. Primeiro as variáveis que têm o expoente 2, depois as variáveis que têm o expoente 1. Vejam que na mesma ordem, começa com x, depois com y, e depois os termos sem variável, trazendo o que está no segundo membro. Então, aqui repito, todos os termos têm variável, resolve a potência, 4, resolve a potência 9, repetiu menos 25, e quando a gente fizer a junção de todos esses termos, porque com os demais não temos mais nada a fazer, uma vez que os expoentes são diferentes, para as variáveis diferentes, né? Aqui x está com expoente 2, aqui x está com expoente 1, aqui y com expoente 2, aqui y com expoente 1, só nos resta então esse cálculo a fazer. E quando eu somo 4 com 9 e tiro 25, eu obterei então o resultado menos 12. Tá? Então, retornando ao início, o que é que a gente tem aqui? Uma equação na forma reduzida, nós resolvemos aplicando a regra de produtos notáveis e chegamos à sua equação na forma geral. Quando a gente tem a equação na forma reduzida, a gente consegue identificar o centro dessa circunferência e a gente também consegue identificar o seu raio. Tá? Se eu não quiser fazer aplicando a regra de produtos notáveis, não lembro mais como faz esse desenvolvimento aqui. Então, você vai fazer aquele processo mais demorado, né? Mas que vai chegar ao mesmo resultado. Como é então que eu vou fazer x menos 2 ao quadrado? E aí vem aquele processo realmente de resolução da potência. Você vai fazer o x menos 2, que multiplica o x menos 2. E aí você vai chegar ao mesmo resultado que apareceu aqui, né? Fazendo pela regra dos notáveis. Como é que a gente faz? Aí você já sabe muito bem. X vezes x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, tá? Quando a gente juntar esses dois termos aqui, porque nós temos sinais iguais, soma e repete o sinal, então veja que nós vamos obter o mesmo resultado que nós obtivemos aqui, tá? X ao quadrado, e aqui eu vou baixar o 4, ok? Então, esse aqui de maneira bem simplificada.